Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções no nosso vídeo semanal, tá? A gente faz uma análise de vários ativos durante todos os dias da semana, de segunda a sexta, e aos sábados eu faço uma análise do semanal desses mesmos ativos para a gente ter uma perspectiva do que esperar durante a semana, tá? Nessa próxima semana e algumas semanas em diante. Então, vale a pena dar uma olhadinha se você se interessa por trades um pouco mais longos, né? Entender um pouco melhor como funciona a dinâmica do mercado, esse tipo de vídeo ajuda bastante. Aí na tela tem o meu livro Sabedoria de Mercado. Esse livro, ele é indicado, na minha opinião, para todo mundo. Tá? Se você tem pouco tempo de mercado, uns 2 ou 3 anos, ou menos, né? Mais ainda. Mas mesmo quem tem mais tempo, poderá tirar muito conhecimento disso aí, que são aquelas coisas que eu tive que ir aprendendo ao longo da vida, levando tapa na cara. Né? Que a gente não sabe nem que existem, e se você não sabe que uma coisa existe, como é que você se previne contra ela? Exatamente. Então, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que existiam muitas coisinhas no mercado que você sequer conhece, ouviu falar, não sabe simplesmente, e que uma hora elas aparecem para te morder naquela parte onde o sol não bate. Pois bem, então esse livro aqui eu recomendo enfaticamente para todo mundo no mercado. Vamos dar uma olhadinha então no nosso. Não é aqui que eu quero ver aqui. No nosso Ibovespa, aqui do lado esquerdo, nós temos o Ibovespa no semanal e do lado direito o Ibovespa no diário. A gente sempre analisa o diário, hoje é sábado, eu estou gravando isso num sábado, né? Eu analiso o dia anterior, que foi sexta, porque na segunda a gente geralmente faz um programa só com perguntas, tá? E aí a análise já está feita. Bom, ontem o Ibovespa fez exatamente o que nós prevíamos de manhã. Falamos sobre isso, se você quiser ver o café da manhã de ontem, tem o vídeo em separado e tem também o café da manhã de ontem, em que nós falamos que a média de 200 é um magneto, e sendo um magneto, ela atrai o preço até ela. É muito comum quando chega nesse tipo de proximidade com a média, ela atrair o preço. Tá? Esse conceito de magneto não é um conceito meu, não fui eu que inventei, tá? É um conceito do Al Brooks, que eu recomendo, é um bom método, tá? E ele utiliza isso e eu aprendi isso muitos e muitos anos atrás com ele e efetivamente funciona muito bem, tá? Isso aqui quer dizer que essa movimentação de baixa acabou? Não, não quer dizer, tá? Não necessariamente. Observe que isso aqui, dentro dessa movimentação, é um IRB, é um padrão típico, um padrão específico. Tem vídeos sobre o que seja um IRB aqui no canal. Então, se você não sabe o que é, para o vídeo agora, procura por IRB, assiste o vídeo e volta. Tá? Se perder essa mínima aqui embaixo, você projeta isso aqui tudo 100% para baixo. Se a gente fizer isso, vocês vão ver que essa projeção para baixo joga o ativo 100% aqui, ó, onde tem exatamente essa linha. Essa linha não é uma linha chutada. Essa linha é um suporte, agora é um suporte, né? Que tem imensos toques. Nessa região aqui foram muitos, mas depois também houve. Então é uma linha importante. Tá? E está depois de 50% da congestão. Observe que nós temos aqui uma congestão de muito longo prazo no Ibovespa, né, que nós estamos trabalhando ela nesse sentido, porque fez o topo da congestão, não conseguiu romper. A gente tenta ir para o outro lado, que é o objetivo, né? Quando a gente trabalha com congestões, é assim que a gente faz. E essa linha aqui é 50% da congestão grande. Se esse IRB for acionado, ou seja, se perder essa mínima, a qualquer momento, não precisa ser no candle seguinte. Isso aqui pode rebolar para cá tal, e depois perder isso. O IRB continua valendo. Ele não é imediato, como muitos setups que tem que ser no candle seguinte. Não, nesse caso não é. A hora, se vier a acontecer, do Ibovespa perder essa mínima, você projeta no mínimo isso aqui 100% para baixo e dá exatamente naquele alvo. Tá? Nesse primeiro momento, é isso que a gente espera? Não, porque esse candle é muito fortemente comprador. Tá? Esse candle é fortemente comprador. Observa que tem uma pressão compradora muito grande aqui embaixo. O candle terminou positivo, o volume foi muito grande e ele teve um retorno até a média, de 9. Isso, como eu disse, isso quer dizer que essa tendência aqui de baixa acabou? Não. Isso quer dizer que a gente teve um repique e podemos ter um repique até a média de 20. Nada impede. Porém, observe também que o fechamento do candle de ontem, depois de ter forçado a barra para baixo, voltou com muita pressão, mas parou juntinho do anterior suporte, que agora vira resistência. Tá? Então, esse suporte, essa outra linha cor-de-rosa, que tinha sido perdida agora há pouco tempo, volta a ser um problema para o preço. Então, a superação aqui traria uma ideia de pelo menos retorno à média, mas temos uma resistência exatamente na cara do preço, hora difícil de operar, e para o lado de baixo,
No caso de perder em algum momento, seja imediato ou seja mais para o futuro, não é muito provável que se perca imediatamente isso aqui, fazendo uma barra que contrarie essa aqui. Não é o mais comum, pode acontecer, né? Mas não é o mais comum. E aí a gente traria para essa linha cor-de-rosa que está aqui embaixo. Sendo que tenha 50% da congestão, que vai ser sempre uma barreira, porque aqui muita gente vai começar a fazer realização parcial. Tá? Nós somos mais espertinhos, já fizemos aqui, né? Um pouquinho mais para cima, porque não foi imediato, porque eu estava num trade, não deu para fazer exatamente onde eu queria. Eu estava num trade de day trade que foi muito tenso. Né? Se você tiver interesse em ver sobre isso, foi feito um vídeo ontem de tarde, uma live surpresa, em que eu mencionei tudo isso, eu analisei a parte toda de day trade para quem tiver interesse em descobrir o que eu fiz e por que foi tão tenso. Beleza? Então esse é o Ibovespa no diário. No semanal, nós vínhamos numa tendência de alta, tentou romper a congestão, aqui não está desenhado, mas vai ficar já já. Ó, a congestão está ali, tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu duas vezes. E aqui nós começamos a operar vendido através de opções. Nós mencionamos isso dezenas de vezes para quem estava interessado poder fazer seus próprios estudos e avaliar se valia a pena para ele também fazer. Andou de lado, perdeu a congestão aqui e o candle semanal ele é também um IRB. Tá? Observa que isso aqui é um IRB e isso aqui também. Eles não são iguais, mas o princípio do funcionamento é o mesmo. E ainda é um cenário vendedor no semanal. Tá? Para onde? Se superar ali em cima da trade, dá para voltar nessa congestão. Mas o semanal é muito mais indicativo de aqui fazer uma abertura mais para baixo e isso aqui continuar sua movimentação de baixa. Então o semanal claro, é o que comanda a coisa, continua dando sinalização para baixo. Beleza? O small caps, que a gente vem falando há algum tempo da diferença entre o Ibovespa e o small caps, e como era de se esperar, o small caps se comprovou mais forte. Aí você vai me questionar, pô, se o small caps era mais forte, por que o pessoal segue o Ibovespa? Segue o Ibovespa porque o Ibovespa é o índice mais antigo do Brasil, é o mais conhecido, é o que é usado internacionalmente, é o benchmark brasileiro e é o que o pessoal segue. Tá? Mas, na minha opinião, o Small Caps revela muito melhor aquilo que está realmente acontecendo na economia do que o Ibovespa, que é altamente concentrado em relativamente poucas ações. Você pega aí umas poucas ações, elas dão quase 50% de Ibovespa. É muita coisa em um par de ações, aí, 4, 5 ações dão isso. É muita coisa. Mas o Small Caps vem num canal de baixa violento aqui, que deixa eu ver se tem ali o desenho. Tá? O Small Caps vem nesse canal de baixa e ontem, ó, conforme nós também tínhamos mencionado, veio para encostar no canal de baixa e entrou para a pressão compradora. Também é um IRB aqui. A superação da máxima, o que é que diz? Diz que você tem a probabilidade de acontecer o que se espera dentro do canal. Ele vai ficando nesse zigue-zague aqui, ó, um tempão, até que eventualmente, em algum momento, isso vai ser perdido. E aí a gente vai tomar as providências na hora que arrebentar. Se arrebentar para baixo, se arrebentar para cima, as providências são diferentes. Mas enquanto estiver dentro do canal, você opera o canal, zigue-zague para lá, zigue-zague para cá. Aqui embaixo, muita gente faz compra, como aparece claramente pela pressão compradora aqui. Ó. Muita gente faz compra. Por que faz compra? O cara faz compra porque tem gente que opera, e muita gente opera assim, não é o meu caso, mas muita gente opera assim. O cara compra a base do canal e vende o topo do canal. E aqui ele vende de novo para recomprar a base do canal e aí o cara vai fazendo isso. Tá? Eu não faço assim, é minha forma de operar. Eu vendo o topo do canal de baixa, mas não compro, não opero comprado nessa direção. Tá? A minha experiência pessoal não favorece esse tipo de coisa, mas é que negócio, é só a minha experiência pessoal, é diferente, cada um tem a sua, e eu sugiro que vocês testem para ver qual aquilo que é indicado para vocês. Mas a indicação é de uma continuidade de queda dentro de um canal de baixa, ainda que eventualmente nós tenhamos uma movimentação para cima aqui, ó, dentro do canal, dentro do próprio canal, fazendo isso que esses zigue-zagues descendentes continuados. O semanal, então, é mais gritante, tá? Ele é tentativa de rompimento, também há uma congestão aqui. Tentativa de rompimento, estava junto com a média de 200, não favoreceu, não conseguiu. Força vendedora no semanal, quando faz topo, topo mais alto que o anterior. Perdeu esse fundo, você fica muito cabreiro que a tendência foi embora. Não era ainda uma tendência de baixa. Por que não? Porque você tem que ter topos mais baixos e fundos mais baixos para ter uma tendência. Tá? Quando acontece só isso aqui, é simplesmente a perda, acabou a tendência de alta, porque ela perdeu a força, mas não iniciou uma de baixa, não é imediato. Ou é alta ou é baixa. Não, não funciona assim. Tá? Então aqui o cara já tinha que ter pensado em sair.
Aqui faz uma movimentação que é o que chama de um micro pivô, que eu não gosto, mas muita gente gosta, muita gente usa, beleza. Tinha fechado abaixo da média de 20, tentou superar a média de 20. Quando perdeu essa região aqui, aí sim era venda, na minha opinião. Já podia ter vendido aqui em cima, quem era muito ousado, não era o meu caso. Quem estava aqui assim, tinha a possibilidade de operar vendido, e aí o troço vem dando a movimentação para baixo, com esse candle aqui começando a dar um certo sinal de uma movimentação muito intensa, parabólica, começa a fazer um movimento que vinha inclinado e aumenta a sua inclinação. O volume não foi acima da média, mas começa a chamar atenção no semanal, os small caps, para um potencial exaurimento dessa movimentação. Tá? Fica atento nisso. O dólar, que no diário tinha feito essa movimentação muito intensa, vinha numa congestão, rompeu a congestão aqui, com pressão e com volume, superou a média de 200, mas a gente mencionou, essa é uma zona de resistência. A zona de resistência está dada por aqueles topos anteriores. Fundos anteriores, topos anteriores, tal. Chegou nessa zona de resistência, então a gente já sabia. Não é a hora de você começar a fazer movimentação de compra no swing trade, porque não se compra na cara da resistência, não é o usual, não é uma boa ideia. E aí o que aconteceu ontem, uma fortíssima pressão compradora, que depois foi também fortissimamente negativada. Ontem teve o payroll, tá? E o payroll saiu mantendo ainda um emprego muito elevado nos Estados Unidos, ou praticamente pleno emprego, o que dá margem para o Fed, para o Banco Central dos Estados Unidos, seguir na sua tendência de manter a taxa de juros alta ou até elevá-la mais. E aí por isso que deu aquela confusão na bolsa ontem. Era esperado, todo mundo no mercado já sabia que ia ser um payroll especificamente muito intenso, e por isso deu essa movimentação que você está vendo aqui. Tá? Isso aqui é um trap, tá? É um trap. O que é um trap? Trap é um tipo de setup específico e que acontece quando você tem a superação da máxima numa região de suporte ou resistência, tá? E ele tenta ir, não consegue volta. É uma armadilha. Isso aqui é um trap, tá? Isso também é um bottom, é um top and tail, isso aqui tem vários nomes, tá? E isso aqui também é um IRB, só que agora para o outro lado. A perda dessa região projeta-se isso aqui para baixo 100%, tá? Então já é uma possibilidade do cara operar, mas de qualquer forma também pelo trap, e aí no trap a operação é mais intensa, é mais longa, dá movimentação aqui para baixo. Então muita atenção, porque apesar de nós termos uma movimentação forte de alta, especificamente por conta desse candle, nós temos uma possibilidade bastante intensa de operações para baixo. Ok? Se superar lá, aí vai ser o IRB para o cara operar para cima. Beleza? Então, isso é o diário. No semanal, o dólar vinha numa fortíssima tendência de baixa, muito longa, e há um tempinho atrás começou a zigue-zaguear junto da média de 20, fez dois candles com fechamento acima da média de 20, né, e um gap aqui com baita volume. Então isso aqui tinha tudo cara de ignição. Tá? Isso é um pivô de alta com cara de ignição. E é assim que está no semanal. Tá? Então, pelo semanal, nós temos a indicação de um pivô de alta, continuidade do movimento para cima, dado que isso aqui é um pivô de alta. E aí você pode projetar, como muita gente faz, por Fibonacci, certo? Então você faz isso aqui, já deu o alvo, né? Não deu nem tempo do cara ficar sorridente e feliz, porque já deu o alvo inicial. O alvo inicial é de 161% dessa projeção, entre 161% e 200%. Então, pelo semanal, ainda tem potencial de chegar aqui em cima, o que é muito ruim, porque o dólar vai estar muito alto, o que atrapalha muito a economia do país. Tá? O dólar muito alto é muito ruim para a economia do país, encarece o custo de vida, aumenta a inflação, pressiona os juros, e aí aquela toda ladainha que a gente vive falando. Os juros estavam vindo numa curva descendente, com um troço como esse, com esse tipo de movimentação, sinaliza aí para o Banco Central começar a botar as barbas de molho, e aí pode ser que eles não continuem a queda da taxa de juros, e isso inclusive, dependendo de como os Estados Unidos reajam frente ao pleno emprego e à inflação que não está cedendo como era para ceder, não é que não esteja cedendo, não está cedendo o tanto que era esperado que cedesse, pode ser que eles lá aumentem a taxa de juros e complica a nossa vida aqui. Beleza? Então, estamos trabalhando nesse cenário. Aqui de alta e aqui uma potencial de uma movimentação para baixo. Tá? Top em tail. Isso é um IRB, no caso de rompimento, para cima.
Tá? Então aqui nesse caso vai ter trade de qualquer jeito. Se vier para baixo é um setup de trap e um top inteiro. Se romper para cima é um IRB, tem operação para cima. Quer dizer, tem operação para os dois lados. Então o dólar tem isso. A Petrobras, a Petrolinda, a gostosona, a simpática, a maravilhosa, tinha feito esse candle aqui, esse gap com esse candle que estava deixando a galera de barbas de molho e muito triste, tá? Fez um candle ignorado, este, e se perdesse dava acionamento para baixo. Não perdeu. Foi lá perto, não perdeu e entrou uma brutal pressão compradora que trouxe o preço de volta até a média de 20. Tá? Esse cenário, tá? Isso aqui não ficou, não é um 1, 2, 3 porque não teve fechamento acima. Mas se você utiliza o 1, 2, 3 de uma forma um pouco diferente, que não precisa do fechamento, né? Precisa só da máxima, tá? Eu gosto de fechamento acima, mas tem gente que vai gostar de só ter máxima, máxima, mínima, e aí o cara forma aqui um 1, 2, 3, forma esse Vzinho, tá vendo que aqui forma um Vzinho? E aqui vai dar operação para cima, pelo 1, 2, 3, já que a tendência anterior é de alta. Isso aqui é um 1, 2, 3 de compra. Então a superação ali ó, é um setup específico, vai dar compra. Eu não faria a compra imediatamente aqui, está na cara da média de 20, né? Por uma hora no local horroroso para você mexer nessa hora, para comprar, né? A média está já inclinando. Então, é assim, mas se vier aqui para cima, passar esse candlezinho, volta aqui o troço a ser fortemente comprador e o troço continua seguindo. E se perder aqui embaixo? Bom, se perder aqui, mas fizer um candle, fez um para baixo, volta um para cima, fizer um outro, um para baixo aqui, fortão, e perder ali, aí volta o cenário vendedor, mas tem que perder a mínima desse 192. O que não parece que vai ser muito simples. No semanal, a gente já esperava uma correção, tá? Dada a distância da média de 20, era grande. O ativo vinha numa subida alucinada, com um pivôzinho aqui. Tá? Então nós já esperávamos uma correção, essa correção veio, era esperado, e por ser esperado eu estava com hedge, por exemplo, eu tenho uma posição razoável aqui em Petro, e aí o pessoal falou, mas quando aconteceu isso você não ficou desesperado? Eu falei, não. Por quê? Porque sabendo que aqui eu estava esperando uma correção, o que eu fiz? Hedge da minha posição. Como faz hedge, Campos? Tem um livro inteiro aqui para você aprender a fazer hedge da sua posição, quando você tiver uma posição significativa. Ah, eu tenho 200 ações. Você não vai perder tempo fazendo hedge de 200 ações, né? Porque não compensa. É muito trabalho para pouco né, resultado. Mas quando você tem uma posição razoavelmente grande ou proporcionalmente grande dentro do seu financeiro, sim, vale a pena você fazer hedge e é muito importante que você faça, como por exemplo eu fiz. Se eu não tivesse feito um hedge aqui, eu estaria chorando lágrimas de sangue na hora que fez esse fechamento aqui embaixo. Tá? Porque é um prejuízo bastante razoável. Prejuízo assim, entre aspas, né? Mas aqui é um drawdown muito. Eu não estava no prejuízo, mas estava num drawdown grande. Pensa, você estava com um preço a 34 e sei lá quanto, e de repente o troço cai para 32, você deixa R$ 2 em cima da mesa, vezes o número de ações, é uma grana razoável. Então, por que eu fiz hedge? Exatamente por isso, porque era esperado aqui uma correção, tá? Então, dentro da minha posição, eu já faço hedge normalmente, eu aumentei esse hedge para uma proporção muito grande, 100%, né? Nesse caso, porque eu já esperava essa correção, e nós falamos sobre isso várias vezes. Então, ainda era esperado uma correção, essa correção pode se aprofundar até a média de 20, que está subindo. Ao mesmo tempo que isso aqui vai andando para baixo, a média vai subindo. Então, o encontro seria em alguma coisa mais ou menos aqui no meio. Tá? Então, é possível que isso aconteça ainda, embora tenha entrado essa pressão compradora aqui no diário, o semanal ainda permite essa correção maior. Veio até a média de 9 e entrou pressão compradora. Tá? Vamos ver se isso aqui vai ser só essa correçãozinha minúscula, tá? Muito pouca, ou se essa correção vai se prolongar um pouquinho mais e encostar na média de 20. Muitas vezes a correção, quando o ativo está muito forte, como é o caso da Petro, e do setor, não é só a Petro, né? O setor não. E a Petro, a PRI, por exemplo, estão muito fortes. Às vezes elas fazem correções laterais. Ela não cai, ela fica andando de lado e a média é que chega no preço. Então também é uma outra possibilidade, que faça uma correção lateralizada aqui, tanto no semanal, e aí você vai ver isso aqui no diário, com o zigue-zague aqui, ó, e o preço não cai. Fica oscilando por aqui e a média é que chega nele. De qualquer forma, era esperado uma correção. A Vale, que tá uma nhaca desgraçada para operar, tá uma coisa horrorosa. Eu recomendo enfaticamente que quem não está posicionado em Vale não fique, porque tá muito ruim, tá uma zona, tá complexo, tá horrível. Tá? No gráfico diário é cheio de buraco para tudo quanto é lado, cheio de gap para tudo quanto é lado, isso aqui tá muito ruim. Mas ela agora começa a formar um padrão de congestão. Tá? Você já vê aqui, ó,
Aqui, essa aqui não conta, mas já teve um toque, outro toque, um toque mais ou menos na mesma região, e agora voltou para um outro toque mais ou menos na mesma região. Se você olhar isso aqui com atenção, você vai ver que há um topo mais, há um fundo mais alto. Há um fundo mais alto, mas é mais ou menos na mesma região, tá? Então, fica aquele cenário. Isso aqui é uma congestão ou isso aqui é o início da formação potencial de um pivô de alta? Não dá para saber, tá? Mas o momento congestão ganha uma certa força quando chega naquele preço e cai. De qualquer forma, a congestão não é ampla, não é nada ampla, para um ativo que vale 60 e tantos reais, isso aqui é muito pouco. Dificílimo operar congestões, se isso aqui se comprovar uma congestão, é dificílimo operar congestões nessa variação tão pequena. Então, a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Ah, e se fechar aqui em cima? Aí vai ter fechado este gap que está aberto, e aí vai ter formado um pivô de alta, porque o fundo, apesar de ser quase no mesmo nível, ele é um pouquinho mais alto. Tá? Então terá feito um pivô de alta, mas tem que fechar aqui em cima ainda. Por enquanto não tem trade em Vale, a não ser que você seja um cara que queira investir em Vale para longo prazo por questões fundamentalistas ou qualquer outra que não seja gráfico. Graficamente falando, isso aqui está uma zona, melhor não fazer nada. No semanal, a coisa é menos ruim. Por quê? Ela vinha caindo do alto daquela congestão. A Vale, assim como o índice, vinham numa forte congestão de anos. Tá? Caiu, como era esperado, chegou no fundo da congestão, tal, tentou aqui várias vezes subir, não conseguiu. Esse candle aqui me deu uma sacaneada violenta, mas não vamos entrar nesse mérito. Chegou aqui no fundo e observe que aqui começa a fazer um alargamento, e isso é sempre muito ruim. Fez este candle de força, muita força. Esse é um candle de ignição altista no semanal. Tá? O esperado é que quando faz um troço como esse, o troço vá. Pois é, não foi. Tá indo e voltando, tal, mas esse candle continua dominando o cenário, certo? Então, do ponto de vista semanal, isso aqui ainda está valendo, é uma ignição. Observa que aqui teve um movimento mais lateralizado e tal, voltou e agora esse aqui foi um inside bar. Isso, se eu tenho que olhar, não foi exatamente um inside bar porque teve um tique acima, mas se eu tenho que olhar desse jeito aqui para ver, é um inside bar como na prática. Então, isso aqui é um inside bar disso. Inside bar é um candle de indecisão. Se romper, vai ter o bendito do gap que está aqui, está aparecendo ali. Vai fechar esse gap e aí você tem o acionamento daquilo que se chama um gift, que é um outro tipo de setup baseado nesse candle, faz a correção e quando aciona a compra. Não deu ainda, na minha opinião, essa semana, porque tem um gap logo acima. Eu esperaria acionar depois do gap. Mas no semanal continua sendo um cenário comprador, tá? No semanal é um cenário comprador. Vamos dar uma olhadinha na taxa de juros DI1 FUT, que vinha caindo intensamente, tanto no semanal quanto no diário. Fez um fundo, um outro fundo mais ou menos no mesmo nível, levemente acima, mas mais ou menos no mesmo nível. E aí fez este brutal candle de ignição saindo aqui. Do nada, não foi do nada, isso tem a ver com as taxas de juros, o pronunciamento dos caras lá nos Estados Unidos, dizendo que a taxa não ia cair, que pelo contrário eles ainda poderiam subir mais pendentes do emprego. E aí o emprego saiu ontem. Certo? E aí o emprego saiu ontem. E aí o troço reagiu brutalmente para cima e é isso aqui que está trazendo também força compradora no dólar e força vendedora na bolsa. É o mesmo princípio. E aí os juros movimentando fortemente para cima. Aqui, nessa linha, tem uma resistência muito importante. Resistência por quê? Porque agora está indo para cima, né? Veja que fez um pivô de alta e não conseguiu superar aquela resistência. Nós traçamos esse Fibonacci aqui para botar o 112, tá? Que era para o pessoal pensar o seguinte, ó, quando é que eu opero esse babado? Eu só vou operar esse babado quando romper aquilo ali. Não rompeu. Foi, mas não fechou acima. Inclusive fez um candle de forte pressão vendedora. Isso é um trap no semanal, desculpa, no diário dos juros. A perda aqui vai ensejar venda. Tá? É óbvio que não se opera juros desse jeito, a não ser que você queira ficar sem as calças, sem a casa e sem a família. Você não deveria operar juros de uma forma direcional. Eu não recomendo, e não recomendo de uma forma muito, 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 muito enfática. Não opere juros de uma forma direcional, porque o resultado pode ser catastrófico na sua vida. Mas, dita a recomendação, se você, apesar de tudo, não vai seguir a recomendação, isso aqui é um trap no diário e ensejaria a perda dele, operação para baixo. Tá? No mínimo, a distância desse candle para baixo.
Como isso aqui, dentro de uma movimentação de alta, que é uma tendência, porque já tem o zigue-zague, isso aqui é um IRB. E se romper para cima, também tem trade, tá? Que também é de 100% para cima. Observe que os 100% para cima vai projetar depois daquela média lá, que é a média de 200. Então é complicado. Se passar daqui, tem trade, mas a média de 200 está no meio do caminho do alvo que você estipula. Complicado para os dois lados, né? Mas tem os dois trades, tem as duas possibilidades. O volume foi grande e tal. Isso é um trap. Tem que ficar atento que a taxa de juros pode dar uma corrigida na casa dessa perda, uma corrigida importante, o que é muito bom. Do ponto de vista semanal, queda forte, muito forte, vinha fortíssima tendência de baixa, tá? E fez um fundo mais alto que o anterior e um pivô de alta no semanal, tá? Pivô de alta no semanal, fez esse candle, isso aqui é um top, não é perfeitamente um top inteiro, não fica legal para fazer, mas existe, né? Se você forçar a mão, dá para fazer. E acionou essa semana com outro, tá? Eu prefiro não chamar isso aqui de top inteiro dessa forma como está, então eu evitaria de falar, mas é possível, dá para forçar a mão e encaixar nisso. O cenário é subida, de subida? Sim, é de subida, continua sendo de subida no semanal, apesar de que chega nessa região a forte pressão vendedora, tá vendo? Aqui por volta dos 11% de juros, o troço entra mesmo uma forte pressão vendedora. O pessoal está defendendo essa região, que é aquela região lá, ó, da tal linha que eu tinha falado, e está sendo defendida com unhas e dentes pela rapaziada que opera. E aqui, cara, é nesse mercado aí que está o grosso do dinheiro dos derivativos, tá? Quando a gente fala, derivativos mexe com muito dinheiro, sim, mexe. Derivativos mexe com 10 vezes mais dinheiro do que a bolsa, propriamente dito. Tá? E boa parte do dinheiro dos derivativos está aí, nos juros. É aqui. Isso aqui é o grosso, aqui é a briga de cachorro grande. Tá? Assim como o Forex é briga de cachorro grande entre bancos centrais e tal, e a galera vai se meter no meio daquilo. Melhor nem comentar. E aqui também é a mesma coisa. Você está bancos e gigantescas instituições financeiras operando nisso e a rapaziada vai se meter no meio. O resultado muitas vezes não é bom. Um ou outro se dá muito bem, mas a maioria se estopora com pressão. Então aqui está a grana. Forte. Muita atenção. E os juros são complexos de operar, não são fáceis de operar. Tá? Dá para operar, mas não são complexos. São muito complexos. Eu, por exemplo, não opero. Já operei algumas vezes, tal, mas não é um troço confortável. A alavancagem é absurda e eu prefiro não operar nisso. Ótimo. Então, espero que esse tenha sido um vídeo satisfatório para vocês, útil. Não se esqueçam do Sabedoria de Mercado. Todos os demais livros também estão disponíveis no clubedeautores.com.br, mas eu recomendo que vocês comecem por esse livro. Se vocês forem comprar os meus livros, esse aqui é o livro inicial, é aquele que você deveria ler antes de todos os outros. Tá? Um abraço para todos vocês, um ótimo final de semana e até um próximo dia. Tchau, tchau.